Homens Sem Rosto. Os Homens Sem Rosto são uma guilda de assassinos baseada na cidade livre de Braavos, embora seus membros variem por toda parte, tanto em Essos quanto em Westeros. Eles cobram taxas exorbitantes, mas têm uma reputação de sucesso sem paralelo em qualquer organização comparável. Eles se consideram servos do Deus de muitas faces, um Deus da morte que é inconscientemente adorado por todas as religiões do mundo, na forma de um Deus ou outro. A face do represeiro dos deuses antigos da floresta e o estranho da fé dos sete são duas dessas divindades. Homens sem rosto são treinados para abandonar suas identidades anteriores e se tornar ninguém, o que lhes permite se tornar pessoas totalmente diferentes, tudo a serviço do Deus de muitas faces. Eles também acreditam que, como servos da morte, devem servir acima de tudo e que devem entregar a certas pessoas o dom da morte. Os homens sem rosto possuem a habilidade de mudar fisicamente seus rostos, mudando de forma para que apareçam como uma pessoa totalmente nova. Sua sede está localizada na Casa do Preto e Branco, um templo dedicado ao Deus de muitas faces. Crenças. Os homens sem rosto são um culto de assassinos religiosos que adoram o Deus de muitas faces e acreditam que a morte é um fim misericordioso para o sofrimento. Por um preço, eles concederão o presente da morte a qualquer pessoa no mundo, considerando o assassinato um sacramento para seu Deus. Em seu templo, a Casa do Preto e Branco, aqueles que buscam o fim do sofrimento podem beber água envenenada que garante uma morte indolor. Matar para ganho pessoal ou por raiva ou ódio é proibido para homens sem rosto. Como os homens sem rosto abandonam suas identidades a serviço do Deus de muitas faces, eles apenas assassinam alvos para os quais foram contratados para matar e não podem escolher quem é digno do presente por si mesmos. Membros conhecidos. Já vi um homem que podia mudar de rosto, como os outros mudam de roupa. Doria. Jaqen H'ghar, um homem sem rosto que assumiu a identidade de um criminoso Lorati. Devaif, um homem sem rosto que aparece como uma jovem mulher. Morto por Arya. Arya Stark, anteriormente uma acólita no treinamento inicial. Completou seu treinamento depois de matar o Vaif, mas rapidamente abandonou a guilda depois, pois Jaqen ordenou que o Vaif a matasse e ela não estava disposta a entregar sua identidade. Ela ainda usa outras faces como técnica para matar seus inimigos. Por trás das cenas. George R.R. Martin foi questionado sobre sua inspiração para os homens sem rosto. Ele respondeu: "Eu não sei, isso é basicamente um tropo de fantasia, não há muitas evidências disso na história. A única evidência de que você realmente tinha um grupo chamado de assassinos que estava no Oriente Médio e havia um cara chamado Velho na Montanha, que enviaria seus assassinos para matar pessoas no Oriente Médio, onde eles mataram pessoas por muitos séculos, mas não eram como guildas de assassinos fantasiosas. A Ordem dos Assassinos é uma sociedade secreta islâmica nizari que atuou no Oriente Médio durante os séculos XI a XIII. Nos livros, nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, os homens sem rosto estão baseados na Casa do Preto e Branco, um templo em Braavos dedicado ao Deus de muitas faces, que todos enfrentarão, uma referência à morte. Embora sejam de fato uma guilda de assassinos, eles têm motivações filosóficas e religiosas que os levarão a rejeitar comissões que colidem com essas motivações. Os Homens Sem Rosto são uma organização bastante antiga, anterior até mesmo à perdição de Valíria. Seus fundadores eram escravos que trabalhavam nas minas sob os 14 fogos, a grande cadeia montanhosa vulcânica cuja erupção destruiu o valiriano Freald 4 séculos atrás. Os milhares de escravos de centenas de terras diferentes enfrentavam a morte diariamente e, com o tempo, desenvolveu-se entre alguns deles a crença de que, embora viessem de muitas terras diferentes e seguissem muitas religiões diferentes, todas essas religiões eram fundamentalmente as mesmas, porque todos eles adoravam a morte de alguma forma. Eram religiões politeístas que tinham um deus dedicado à morte, ou religiões monoteístas com uma divindade que tinha domínio sobre a morte. Com o tempo, isso se transformou em um sistema de crença sincrético adorando o Deus da morte de muitas faces, sustentando que a morte apareceu para os humanos sob muitas faces diferentes como muitos deuses diferentes, mas todos eles são fundamentalmente um Deus. A organização na verdade é anterior à própria Braavos. Eles começaram dando o presente da morte aos escravos que sofriam particularmente horrivelmente nas minas, para aliviar sua dor e com o tempo aprenderam a dar o presente subrepticiamente também a alguns de seus mestres valirianos, tornando-se habilidosos assassinos. Muitos séculos depois, os Homens Sem Rosto sobreviventes se mudaram para Braavos, que foi fundada por ex-escravos que escaparam de Valíria, embora não esteja claro se isso foi depois ou um pouco antes da perdição. Os Homens Sem Rosto cobram taxas exorbitantes, mas sua reputação de sucesso é incomparável. O custo aumenta em relação à importância do alvo e à dificuldade do objetivo. No primeiro livro é dito que contratar um homem sem rosto para matar Daenerys Targaryen custaria mais do que contratar um exército inteiro. Além disso, os homens sem rosto rejeitarão um contrato se matar o alvo colidir com suas crenças religiosas estranhas e às vezes inescrutáveis. Por outro lado, às vezes eles escolhem pagamentos bizarros de acordo com o que acham que é devido.
Às vezes, se um senhor poderoso lhes pede para matar o filho de um de seus inimigos, os homens sem rosto dão como preço que em troca eles matarão o próprio filho do senhor. O senhor pode rejeitar isso, mas também significa rejeitar o todo o contrato. Sua taxa é para um assassinato preciso, e a morte de qualquer um que não seja o alvo pretendido é evitada sempre que possível. Eles geralmente chegam ao ponto de tentar fazer com que seus assassinatos pareçam acidentes, aumentando o mistério em torno de sua ordem. Por exemplo, na série de TV Jaquen mata o Ticler se esgueirando, quebrando seu pescoço e em seguida, jogando-o de uma parede do castelo e depois escapando, deixando as testemunhas inseguras se ele foi realmente assassinado. Jaquen matou a Mori Lorch com um dardo envenenado, mas apenas porque estava sem tempo para matá-lo imediatamente. Homens sem rosto não são metamorfos completos. Eles não podem ficar drasticamente mais altos ou mais baixos, embora possam mudar drasticamente sua aparência dentro de suas próprias limitações físicas. Homens ou mulheres podem se tornar homens sem rosto. As habilidades dos homens sem rosto não são genéticas ou limitadas a uma raça específica. Qualquer um pode se tornar um homem sem rosto com o treinamento adequado no conhecimento arcano de sua ordem. É discutível se as habilidades dos homens sem rosto podem ser consideradas mágicas. Eles usam uma variedade de ferramentas, poções e treinamento especial para mudar de forma, em vez de encantamentos e feitiços. Nos romances, está implícito que Euron Greyjoy contratou um homem sem rosto para matar seu irmão Balon. No capítulo de Amostra de Forsaken do sexto romance, Euron admite que matou Balon, não por suas próprias mãos, mas não especifica quem o matou. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!